Olá, bom dia no ar, o Observatório Feminino deste domingo. Eu sou Alessandra Mendes, estou aqui para a gente bater um papo comigo, a minha amiga companheira de todos os domingos. Ei, Fernanda Rodrigues, bom dia. Bom dia, Alessandra Mendes. Bom dia para todo mundo que está na escuta e que está assistindo a gente também no YouTube. Pois é, para você que está na escuta e está assistindo a gente tem um assunto muito importante para falar hoje. A gente quer começar com uma citação de uma escritora norte-americana, Audre Lorde, que é feminista, ativista dos direitos civis e homossexuais. Ela escreveu, abre aspas, "Eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes delas forem muito diferentes das minhas", fecha aspas. E a gente sempre fala aqui, né, gente, no Observatório Feminino, você que acompanha a gente há mais tempo sabe disso, a gente sempre fala aqui da importância da mulher ser livre e estar onde quiser, e também da importância da gente se impulsionar nesse caminho, porque algumas têm condições de ajudar as outras a encontrar essa liberdade. E aí um espetáculo de dança está em cartaz aqui em BH, chamado Outras de Nós, da Ananda Companhia de Dança Contemporânea, incorporou essas correntes citadas pela Audre Lorde para quebrá-las de alguma forma e para ajudar a gente também a quebrar essas correntes. A montagem é idealizada e dirigida pela Ana Maria Fernandes e foi inspirada no trabalho de pesquisa desenvolvido por ela na França, em uma penitenciária com mulheres em situação de cárcere, ou seja, privadas de liberdade. Mas o espetáculo também aborda o cárcere construído socialmente e vivido no universo feminino. Não tem um cárcere só dentro do presídio, tem também um do lado de fora. É sobre esse espetáculo, sobre a inspiração para ele que a gente conversa aqui no Observatório com a Ana Maria Fernandes. Ana Maria, prazer ter você aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Alessandro. O prazer é todo meu. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Ana Maria, eu queria primeiro te ouvir sobre a inspiração para esse espetáculo, né? Eu falei aqui um pouquinho que você se inspirou de um trabalho na França e que você esteve lá, né, com mulheres em situação de cárcere. Como é que veio essa ideia de transformar essa sua experiência, essa sua vivência em um espetáculo de dança? Então, no início, a ideia desse trabalho com essas mulheres na França, ela tinha por objetivo criar um videodança com aquelas mulheres. A ideia era a gente construir um videodança. Paralelamente, aqui no Brasil, já com a Companhia Ananda, a gente estava já iniciando um trabalho sobre o feminino. Então, as duas coisas estavam acontecendo de maneira paralela, né? E aí, lá na penitenciária, a gente teve um impedimento para que esse vídeo ele pudesse acontecer, e por questões de sigilos e liberdade de expressão, a gente acabou achando melhor abortar esse trabalho. E aí eu fiquei com esse desejo, assim, o que eu vou fazer com isso? Como que eu posso dar continuidade a esse trabalho e construir alguma coisa com essas mulheres, a partir dessas mulheres, e ainda com elas, mesmo sem elas estando do lado de fora, mas ainda com elas. E aí me veio essa ideia de pegar algumas frases, começar a fazer um trabalho de escrita com elas, ou escrita lúdica, e ter alguns registros também de vozes delas, e trazer esse material para o Brasil, com essas mulheres que eu estava trabalhando, criar um videodança aqui no Brasil e levar para elas esse videodança. Então, de fazer uma verdadeira interlocução entre essas mulheres e conseguir fazer com que, de alguma forma, o trabalho que a gente estava fazendo lá, ele pudesse sair da prisão. De alguma forma. Ele pudesse criar asas. Então, criou asas no corpo de outras dançarinas. Aí a gente fez um primeiro videodança, e muito, muito, muito esse videodança, muito inspirado nelas. E depois a gente deu continuidade a esse trabalho e aí, assim, abrindo as portas e as janelas para escutar vozes também de outras mulheres, aquelas que nos habitam, das nossas histórias pessoais, mas daquelas que também que nos atravessam, das pessoas conhecidas, diretamente ou indiretamente, esse conjunto de vozes de mulheres. E aí a gente deu continuidade e aí criamos o Outras de Nós. Então, que ele parte desse trabalho realizado na França, mas que também segue o seu rumo aí, sendo atravessado, como eu disse, por outras vozes. E a gente começou o programa falando de liberdade, né, das mulheres serem livres. E quando a gente fala das mulheres encarceradas,
a gente já tem essa condição da não liberdade, né, de uma forma física, né, de uma forma muito clara, né, não só nas correntes que nos aprisionam, que não são ali físicas, mas no caso delas, elas não têm o direito nem de ir e vir, elas perderam esse direito, né, por algum crime, por alguma coisa. Então, eu acredito que os desafios para trabalhar com esse público especificamente, ele seja também maior, né? Como é que é trabalhar com essas mulheres? Sem dúvida, foi um desafio muito grande. Também é importante dizer que essas mulheres com as quais eu trabalhei são mulheres que estavam sendo acompanhadas pelo setor psiquiátrico da prisão. Então, ainda tem essa configuração. Então, mulheres em situação de grande vulnerabilidade psíquica. Então, assim, muito difícil, porque o que eu senti é que para a sobrevivência de cada uma delas, elas precisavam ter várias cascas, né? Várias cascas de proteção. E isso foi todo um processo para que essas camadas de proteção pudessem se dissipar, para que a gente pudesse tocar um outro lugar, que é esse lugar próprio da arte que chama o sensível. E o sensível, quando você está muito protegido, é muito difícil você tocar esse lugar do sensível. Você precisa deixar aí essas proteções aí, elas se desabarem um pouco para a gente poder estar nesse lugar mais vulnerável mesmo. Eu estava falando que tem um lugar de vulnerabilidade, mas aí tem tanta proteção que essa vulnerabilidade ela nem aparece, né? Então, por exemplo, para que elas deitassem no chão e simplesmente prestassem atenção na respiração, isso era uma coisa assim enorme, era um pouco, mas era imenso, porque esse lugar de escuta e de abandono era muito difícil para elas. Então, tudo que eu tinha planejado inicialmente, de um lugar assim mais sutil, de trabalho, tudo isso eu coloquei na gaveta na hora, porque eu senti que para eu conseguir alcançar isso, eu tinha primeiro que fazer uma dança de coco, fazer uma ciranda, e despertar um outro lugar assim, de um convívio social, e aos poucos, muito aos poucos, ir tocando nesse lugar do sensível de cada uma. Então é uma confiança que foi sendo estabelecida entre elas também, né? Entre elas e mim e entre elas. E aí um grupo realmente nasceu dessa experiência. Mas foi isso, pouco a pouco, com muito respeito pela singularidade, pela história, pelo momento de cada uma, né? E aí é isso, assim, aos poucos a gente foi vendo assim, cada vez mais uma segurando na mão da outra, assim, esse coletivo de mulheres, essa rede de mulheres que se forma e que está ali para se ajudar, para se apoiar. Isso é muito forte. Eu ia te perguntar também sobre isso, sobre o retorno que elas te dão sobre o trabalho. Então, tem uma que me falou que nunca se sentiu tão livre na vida dela. Então, assim, é enorme. De esquecer que estava na prisão. E eu também, algumas vezes, eu esquecia que quando a gente estava na oficina de dança, naquele momento, esquecia o contexto em que a gente estava. Então, eu acho que é isso, assim, poder imaginar, poder criar, poder bater asas dentro de si, dentro do peito, dentro da cabeça. Isso é muito forte, né? Porque eu acho que muitas das mulheres, e se a gente começa a falar com a mãe, com a vizinha, com a moça da esquina, assim, somos muitas que sofremos violência. Isso tá na nossa vida, tá no nosso corpo. Essas violências, elas estão presentes, né? Então, tocar nesse sensível é tocar nessas violências e ao mesmo tempo, tocar, ser tocada, escutar onde que isso toca a outra e formar essa rede e
e se ajudar, né? Você me desculpa, eu acho que eu me perdi na sua pergunta, Não, Fernanda. perfeitamente, Tá não, atendeu perfeitamente. Ana Maria, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como todas essas experiências se traduzem para o público no espetáculo. Às vezes a pessoa que está em casa agora está pensando, mas como é que eu vou captar essa liberdade, essa essência através de uma peça, através de um espetáculo de dança? Que mensagem é essa que vocês querem passar? Como é que a dança pode traduzir todos esses sentimentos e discutir liberdade nesse lugar tão sensível? Então, o próprio da dança contemporânea é não ter uma narrativa. A gente vê, por exemplo, no balé clássico, a gente vê uma história sendo contada. No neoclássico também, mas a dança, algumas vezes, né? Mas a dança contemporânea, ela rompe com isso. Então, não tem uma história, mas tem sensações, emoções. Então, eu convido o público a ir nesse espetáculo, mas não ir pensando que ele vai ter uma historinha, como no teatro, e que você vai ter essa narrativa e vai entender o que está acontecendo, mas que você vai ser tocado por essas emoções que as dançarinas elas compartilham. E eu acho que é isso, assim, a gente vê essas dançarinas, todas essas histórias e essas vozes aí, percorrendo esses corpos através das suas danças. É muito forte, é um espetáculo extremamente forte, muito potente, e que fala de denúncia mesmo, a gente sente isso, fala de denúncia, e ao mesmo tempo não só de denúncia, mas de uma luta por um outro lugar do ser mulher, do ser feminino. Então ele é isso, denuncia e tenta quebrar o máximo possível dessas correntes, mesmo assim, elas são muitas e a gente não consegue quebrar tudo, mas assim, o que a gente consegue quebrar hoje, já na nossa história, o que a gente consegue quebrar para não perpetuar coisas, né? É muito fácil a gente, eu acho, muitas vezes, a gente apontar do dedo e falar assim, nossa, aquela mulher ali, por que ela não sai daquele lugar? Como se fosse muito fácil, né? Se a gente pensa mulheres que sofrem violência dentro de casa, e quando você não sabe da história, você fala, nossa, sai, é só bater a porta e sair. E não é isso. Assim, as correntes, elas são muitas e envolvem muita coisa das pessoas. Então, eu acho que é isso, eu acho que é um trabalho que fala de força, e encontrando forças dentro de nós para achar um lugar de felicidade, um lugar de liberdade, um lugar de escolha própria, né? Que é uma construção, eu acho. É uma construção. É muita opressão, né? É muita opressão, é muito tempo de opressão. É muito tempo de opressão, a gente está caminhando, mas ainda a passos lentos. E você morou muitos anos fora do Brasil, na Europa. Existe, assim, eu queria que você traçasse da sua experiência, né, dentro da sua experiência, um paralelo desse ser mulher lá fora, ser mulher aqui, diante de tanto preconceito, de tanto estigma, de tantos desafios e de tanta violência que a gente tem que enfrentar, assim. Aqui a gente andou mais um pouquinho, lá não, ou lá já está bem à frente, aqui não. Ô, Fernanda, para ser sincera, eu vi coisas horríveis lá e vi coisas horríveis aqui. Eu não saberia te falar se lá é melhor do que aqui, assim. Eu falo da minha vivência, assim, uma das piores cenas que eu já vi na minha vida. Eu vi lá, eu vi um homem socando uma mulher contra a parede, dando soco e soco. Eu estava sozinha na rua com uma família, um casal com 2 crianças. E eu não podia fazer nada, né? Me senti impotente. Eu falei, eu vou falar alguma coisa, ele me soca também. Deveria ter falado, não sei. Mas o que eu fiquei chocada, para além dessa cena, foram essas 2 crianças, certamente filhos deles, devia ter uns 5, outros 7, 8 anos, eles estavam vendo figurinhas. E eles continuaram vendo figurinhas. E isso, para mim, foi muito chocante.
Como se fosse normal o que estava acontecendo. Certamente algo normal. Certamente. E isso para mim foi assim, e foi para mim uma das piores cenas. Vi uma outra cena também na França, terrível, de um homem também chutando a barriga de uma mulher, e assim, e aí a gente gritando, tinha mais pessoas, a gente gritando, chamando a polícia, uau, e ele assim, realmente chutando, foi uma coisa horrível. E chega a polícia e consegue pegar o rapaz, e aí quando ele chega, ela pede desculpa para ele. E ele tinha batido nela porque ela não tinha dado dinheiro para ele, um dinheiro que ela devia dar para ele, do serviço dela, sei lá. E ela pede perdão para ele. Não, e não fala, eu não vou denunciar, não fui eu que chamei a polícia, me perdoa, por favor, me perdoa. Então é fácil, né, falar assim, nossa, olha aquela mulher ali. Mas o que a gente sabe? O que a gente sabe da história daquela mulher? O que a gente sabe? E tudo isso nos atravessa, né? A gente não pode falar que é a história da outra. Não. Não é a história da outra. Né? Eu não sei porque agora a emoção me pega, mas na minha família, minha avó, que já se foi, o pai dela batia nela, ela criancinha, mas ele chegava bêbado em casa e batia nela todas as noites. Todas as noites. Porque antes disso ele batia na mulher dele, mãe dela, ela fugiu, e aí ele pegou na filha. E até ela ter, sei lá, uns 12 anos de idade e a avó levar ela para um orfanato. Mas assim, tudo isso está no nosso corpo. O que eu vi está no meu corpo. O que você vê está no seu corpo. Não está fora da gente. O que a gente escuta está na gente. Tem um conceito da dança que chama corpo mídia, Helena Katz, que fala disso, e ela fala que quando uma informação chega até nós e nos atravessa, ela passa a ser corpo. Não é algo assim que essa informação chega, eu vou digerir, e aí vou ver o que eu faço com isso. Não, ela atravessa, ela vira corpo. Ela está em nós. Então, tudo isso que a gente vê, que as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias, tudo isso é corpo. E aí, sem falar das mulheres trans, né, gente? Nós estamos falando aqui da mulher cis. Se a gente for entrar no mundo das mulheres trans, a violência, com certeza, ela dobra, triplica, assim. O meio carceral de mulheres trans, assim, eu escutei um pouco sobre isso. É assustador, ainda pior do que o meio carceral das mulheres, assim. Então é isso, assim, o que a gente pode fazer para combater essas violências? É lógico que tem muita coisa que não são do nível, no nosso nível pessoal, né? Que são as leis, né? Que estão num outro domínio. Mas o que a gente pode fazer para lutar, para ajudar, para escutar sem julgamento, escutar e de que maneira eu posso estar ali para a outra, né? De que maneira? São perguntas que a gente precisa se fazer todos os dias, gente, principalmente se a gente quer entrar de cabeça, e precisa, né, mais do que nunca entrar de cabeça nessa luta pelas quebras das correntes que estão aí, elas estão postas, elas estão socialmente construídas. Não adianta a gente fechar o olho e falar, não, isso aí que elas estão falando, não tem isso não, né, gente? Todo mundo aí tá aí, tem os direitos. Não tem, né? Não tem. Infelizmente, a gente gostaria muito que fosse um mundo igual, pra gente não ter que lutar contra absurdos, porque são absurdos, né? De situações como essa semana que a gente viu, Ana Maria citando aqui mulheres trans, eu me lembrei do caso que me revoltou ao comentar no Itatiaia agora essa semana, que foi o caso das mulheres lá em São Paulo, 2 mulheres trans que estavam ali e os rapazes vieram e colocaram fogo no cabelo delas e postaram na internet e riram e acharam que estava tudo bem. Não ia dar em nada mesmo. A certeza da impunidade era tão grande que eles postaram e as plataformas não fizeram nada, ninguém fez nada, e aí
até que as meninas resolveram denunciar e eles ainda, não, por favor, a gente pede desculpa, como se desculpa fosse suficiente. E isso diz muito mais sobre que tipo de sociedade que a gente está vivendo e construindo. Por isso que a gente sabe que é tão importante falar sobre quebras de correntes. E que elas venham pela academia, elas venham dentro de casa, elas venham no trabalho, e que essa quebra de correntes também venha pela cultura, né? Pelo espetáculo de dança, pelo teatro, pela novela, por qualquer lugar que a arte nos venha, porque às vezes eu tenho a impressão que aquilo que a gente não consegue tocar no aprendizado da academia, da escola, do dia a dia, do trabalho, do conselho, a arte vem e te dá uma verdadeira porrada Com e certeza. te acorda para um negócio que você nem sabia que estava ali. E aí por isso que o trabalho é tão importante. Eu quero novamente convidar todo mundo, então, para a peça espetáculo de dança que está em cartaz aqui em BH, o Outras de Nós, da Ananda Companhia de Dança Contemporânea. Agradecer muito a presença da Ana Maria Fernandes. Ana Maria, obrigada. Eu que agradeço. Aí eu posso falar um pouco os dias do espetáculo? Por favor. A gente vai apresentar no dia 23 agora de junho, no Centro Cultural Zilá, no dia 30 de junho, no Centro Cultural da Pampulha, e no dia 19 de julho, lá no Teatro Marília, 18 ou 19, agora eu estou na dúvida, é uma terça, no Terça da Dança. Então, e dá para pegar tudo isso também no Instagram de vocês. No Instagram, isso. É o @ @Ciananda. Cia Ananda, de Companhia Ananda. Vocês fiquem de olho também, entrem lá no Instagram, sigam, e aí vejam o dia que dá, o lugar que é mais perto, e é importante assistir. Nanda, vamos nessa? Vamos sim. E domingo que vem a gente está de volta, né? Certamente. Ana Maria, obrigada. Muito obrigada, bom dia.